episódio de hoje começa com uma frase dita pela Yasmin agora. Odeio o pod dela. Ei, rapaziada, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, ó. Não é verdade, não é verdade. Hoje vai ser um episódio de verdade. pisar em ovos, porque nós estamos aqui com a Yasmin. Muito obrigado pela sua presença. Muito Primeiro obrigada. episódio com a Yasmin, você virá muito ela aqui no Ilha de Barbada. É verdade. Será? Vai cansar, vai A gente, cansar. a gente vai gravar 12 hoje. É por isso. Vai Ah, cansar. tá. Não que a Vocês gente me vai te avisaram. chamar mais uma vez aqui. Hoje nós gravamos 12. E vão cortar em episódio de 20 minutos. Nossa, a gente vai torcer. Se a convidada vir, a gente vai torcer. Até a última gota de view, a gente vai... Até a última gota Vai de fazer render. E aí Rende, o lance aqui é que, curiosamente, pra audiência que não sabe, nós estamos no prédio que também gravam o Podpah e também o Pod Delas. E eu não Então- sabia desse fato. É verdade. Então, e por algum, assim, por acaso, a gente não tinha pensado que a Yasmin vinda lá do Flow Enterprise, Que é outro núcleo. ela tá num lance meio linhas inimigas aqui, tá ligado? Ela pode, não inimigas, porque a Pod Delas não é inimiga, Não né? é inimigo. Por enquanto, não. É ou não é? É ou não é? Não é, Fica não aí é. esse Fica questionamento. aí até o final, nós vamos descobrir. Não é, mas não me respondem, né? Não, É verdade, é verdade. Porque o pessoal tá muito ocupado. Falou que não pode. Mas eu acho o seguinte, eu acho legal. Quando a cena começa a crescer ao ponto de ter essas rivalidades que talvez existam, que talvez não existam, pô, eu acho legal pra caralho. Eu acho do cara, eu comecei a acompanhar esse lance, quando eu vi que tava acontecendo, eu comecei a acompanhar, tava tomando essa proporção de novela, foi quando começou a ouvir umas histórias, não vou citar nome aqui, a gente tá aqui só pra queimar Yasmin, não tá aqui pra mim Ah, vai tô te brincando. catar. Mas quando eu comecei a ouvir, assim, e o cara do podcast lá que ficou puto que o convidado tinha gravado com ele, mas ele foi ao vivo no podcast no dia seguinte, vai sair antes, e os caras tretando, tipo, pô, eu já gravei com não sei o quê, gravei com o Rafinha semana passada, vai com o cara lá, tal, um bagulho meio TV, tipo SBT Globo, assim, Mas sabe? você sabe que... Yasmin, desculpa, fala alguma coisa, senão já tá falando pra cá. Tô escutando. Tá bom, isso aconteceu já comigo, mais de uma vez. Essa semana rolou, inclusive o Matheus é testemunha disso. Eu e o Maurício gravamos com o Cortella, praticamente no mesmo dia. E aí eu mandei uma mensagem pro Maurício e falei, Maurício, é o seguinte, nós gravamos no mesmo dia. Vamos tomar cuidado para não colocar no mesmo dia. Se um colocar um dia depois do outro, não tem problema. Inclusive, por experiência minha, já aconteceu, de o cara que lançou antes impulsiona o meu. Porque ele bota em voga no YouTube o nome desse cara, e aí o meu vídeo começa a ser Por isso oferecido. você falou, Maurício, solta antes, fica à vontade. Nem Solta fiz isso, nem fiz isso. Na verdade, Você não falou nada. eu falei, vamos tentar soltar no mesmo dia. Aí ele mandou uma mensagem dizendo assim, vou soltar na quinta. Aí eu falei, beleza, vou soltar na quarta, porque o meu tava pronto. Eu não tinha. Não, mas na verdade, pra mim era melhor. Inclusive, não fazia diferença nenhuma, de verdade. Eu só não queria que ficasse esse mal entendido. Quando eu anunciei que ia botar na quarta, o Maurício me mandou uma mensagem. Fala, porra, cara, eu falei que eu ia botar na quinta. Eu falei, você não disse que queria botar. Aí ficou um negócio, eu falei, Maurício, meu irmão, eu boto daqui a um mês, pra não ter, pelo amor de Deus, pra não ficar esse mal entendido. Já tinha acontecido uma outra vez, com o Nego Di. Mesma coisa com o negócio lá com o Di Lopes. Que a gente gravou no mesmo dia e o Di falou, cara, eu gravei antes. Eu falei, irmão, seguinte, Pau no seu cu. Foi isso que você falou. eu só vou soltar depois que você soltar. Mas só que às vezes o cara não sabe que isso aconteceu. E aí fica esse negócio do, é difícil. Mas aí, fora... Você foi diplomático. Eu fui. Mas às vezes acontece, sei lá, a gente marcou um convidado inédito, nunca foi em podcast daqui 2 semanas. Aí, na semana seguinte, sai a agenda de outro podcast com aquele convidado. Aí pega exclusividade, tá ligado? Porque geralmente acontece isso quando o cara vem. O cara veio de Manaus. Vocês falam, puta, ele vai vir de Manaus pra fazer o nosso. Sim. O cara veio de Manaus e fez 14 Todos, podcasts. ele fez todos. Aí não tem exclusividade nenhuma, sabe? Sim. Mas, Mas claro, fora- o papo é diferente, só que não vai dar a mesma audiência, Não né? é a Quem mesma pega coisa. primeiro, Não é a não a ser que mesma seja no coisa. Flow. Acha mesmo? Eu acho que quando vai no Flow e tal, Eu não importa sei. se ele já foi em outro, vai dar. Rolou uma dessa com Peninha, o Eduardo Bueno. Ele gravou comigo num dia e da minha gravação ele foi direto para ao vivo do Flow. Putz, é aquele dia acho que... E mais, eu paguei a passagem, tudo dele. Ah, então ele saiu antes no Flow e depois no seu canal. Ele foi ao Mas, vivo. Eu mas brin- sabe o que aconteceu? Não, mas eu super tranquilo. Eu inclusive brinquei com isso no ar. Falei, puta, eu gastei tudo os caras botar o cara antes. Aí o Peninha chegou, porque ele é sacana pra caralho. Chegou falando assim, o Rafinha tá puto com vocês. Ele chegou falando, o Rafinha odeia vocês. Falou um monte de coisa pelas costas. Ele começou o episódio falando assim, Não. o Monark ficou perdido. Pô, a gente Salve- gosta tanto do Rafinha. Salvo engano, ele ainda falou assim, o papo com o Rafinha foi muito mais preparado. Pros caras assim, na lata. Vocês não sabem nada, o Rafinha... Começou a falar só do Rafinha, ao vivo. Mas Só depois... do Rafinha. Não, Rafinha perguntou muito mais coisas. Rafinha sobre...
Mas depois de 1 hora eles começaram a entender a vibe do cara que era de provocador, e aí eles falaram, não, beleza. Ele é muito figura. Mas no começo ficou chato. Mas nem então, era essa que você treta tava- com você o pod tava- delas aí, não tem treta nenhuma. Mas Não deixar tem claro não, que tem não tem não. treta nenhuma. Mas a gente achou que era uma premissa interessante, porque realmente a gente tá num estágio do podcast em que a gente tem que... É um negócio até de se pensar. Pô, lá no prédio do Podpah, você disse que chegou aí até perguntar, não é? Não, Se- quando eu cheguei aqui no prédio, o segurança me reconheceu. Nossa, você tá aqui, veio pro Podpah. Aí eu, aqui é o Podpah. Deu, não. Você achou que era uma piadoca do cara? Achei, mas aí era o Podpah mesmo aqui. Aí eu falei, não vim pro Podpah não, é tal. Pro pod delas, Não, aqui também é o pod delas. Não, eu quase peguei o telefone, então, Cauê. Vai na Ku Klux Klan, começa só piora. Nossa, só piora. Olha o balaio que você criou. O pod delas, o Podpah e a Cucu. vai na Ku Klux Klan. Daí eu descobri lá embaixo que era aqui, aí eu falei, não, vou lá no Ilha de Barbados. Ah, tá, no Ilha de Mas Barbados, eu, então eu vou tá. ser obrigado a te dizer que tanto o pod delas quanto o Podpah são muito nossos amigos. A gente gosta muito. A gente pode gostar e gostar de você Lógico, também. não, eu não, eu Já que você odeia eles. Vamos caprichar nessa treta, Brasil! não tem treta não, eu tô nem aí, pode gostar de quem vocês quiserem. Boa, tá bom. Não, o Matheus está perguntando se é saudável. Eu acho que... Essa treta? Essa... Rivalidade? Não a rivalidade, mas tem a concorrência. Acho que desperta... Você sai da sua zona de conforto, né? Eu acho que tem um negócio legal. Você É sai da meio- sua zona de conforto. Porque quando você tá sempre ganhando, você fica ali, você tá estável. Isso. Aí quando você vê que alguém tá começando a passar, você começa a melhorar a agenda, você começa a querer mudar de horário, você começa a testar outras coisas. Foi por isso que, antes da gente começar, eu tava falando sobre esse negócio. A rivalidade Podpah e Flow, com certeza foi positiva, pelo menos em questão de audiência, para todo mundo. Sim. Que a galera, enquanto os fãs estavam ali se matando, os dois podcasts estavam se beneficiando. Foi até por isso que eu pensei, então vamos galgar essa tretinha com o pod delas aí e tal. Aí, A gente- entendeu? A gente corre por fora, né, Cauê? A gente Não, a tá gente, aqui. porque eu tenho a A gente sensação. é para brother assim, de todo mundo. a gente olha pros números do YouTube e aí a gente pensa que são as mesmas pessoas, no fim das contas. Mas eu acho que a gente fala com uma galera... Não deve ser a mesma galera. É menos gente e é um pessoal mais velho e cansado. Você não acha? Eu acho... de vocês? Eu acho. Pessoal, Será? não, Não converge São muito. velhos, Eu não sei se Sabe? esse tipo de assunto sequer o pessoal assiste, se você quer saber. Não, assim. É tão De específico de... treta de podcast? É, porque a gente tem uma galera, muita galera, que não é público dia a dia de YouTube, sabia? É uma galera que gosta da gente porque a gente acabou fazendo algo muito único, assim, que são uns E de tempos caras atrás, das então. antigas, tem Sim. gente que, tipo, tem gente que acompanha a gente que nem assiste tanto podcast, assim, Sim. porque é uma galera mais, tá em outra, o cara tem um tempinho, o cara tem 12 minutos, o cara não tem 4 horas pra dedicar pro MC Bebinho, essas coisas, não tem. O pessoal inventa os... Porra, o Podpah é um negócio impressionante. Chega uns MC que eu falo, MC do quê? Pra ter 6 milhões de views aqui, velho? Da onde saiu esse Do cara? caramba, dá view pra Eu caramba. acho foda, cara. Quem foi o cara lá que deu mais view pra vocês? Que mais chamou atenção? No nosso, o mais visto é o Paulo Bilinski, Ah, né? o mano lá. Quem é ele? O delegado lá, que quase morreu. Sei. Eu tava lá no prédio esse dia. Eu vi ele quê? lá gravando com... Não, o dia que ele tava gravando com Eu vocês, achei eu que no tava prédio- lá pro Flow. Foi Eu no achei dia que era que eu- no, estava no prédio. Você tava pro no prédio no dia do tiroteio. No dia do tiroteio. Não. Felizmente eu tava em outro lugar nesse Mas dia. ele falou que quem mora no prédio dele é o Lula. Então o Lula tá Ele lá. mora no prédio. Não, mas eu não tava no prédio no dia do tiroteio. Mas Eu tava no. lá Tava no- Cauê, O Lula e Paulo Bilinski. O dia que vocês gravavam o seu episódio mais popular, o Flow geralmente entra no ar logo depois que vocês saem. Sim, o seu era com o Era o meu Lucas. Flow com o Lucas lá no Flow. Eu me né? lembro. Uhum. Eu me lembro de Foi ter esse visto dia, vocês. Foi esse dia mesmo. Que É verdade. aquele episódio deu um ruim, né? Que eu já te contei lá no Mais que 8 Eu, minutos. eu entrei na sala e ele tava lá. E tipo, eu não consegui nem. Eu nem falei oi porque ele não olhou na minha cara. E aí eu pensei, tomara que ele só, tipo, eu não reparei. Eu ia achar muito mais chato se, tipo, o comunista lá, não vou nem olhar na cara, entendeu? É? Eu fiquei meio assim. Eu nossa. achei legal a piada que você fez. Nossa, graças a Deus tô com um colete à prova de bala. Achei legal. Foi muito bacana. O pessoal contou pra mim depois na saída. Foi bem legal. Eu falei, ele ficou meio chateado. Né? Mas, cara, mas teve algum lá que te deu um meio receio
do tipo, puta merda, será que eu tenho estofo pra falar com essa pessoa? De vez em quando eu sinto isso. Ah, cara. Eu sinto isso, falo, pô, vai vir um cara inteligente aí, hein? Eu ficava em pânico Não quando sei se eu tava tô fazendo tão entrevista. preparado, eu vou falar minhas merdas e ele que embarque. Ah, quando vai gente que tem embasamento sobre um assunto muito específico, claro que eu não fico totalmente na minha zona de conforto, mas eu ataco no leigo ali. Eu ataco na curiosidade do público que vai se identificar com as minhas dúvidas mais leigas e tal. Mas quando vai alguém que eu sei que vai criticar alguma coisa muito específica e polêmica, sei lá, alguém que vai criticar o dialeto não binário, ou alguém que vai criticar o PT, ou, sabe, coisas muito assim, alguém que vai criticar o feminismo, alguém que vai criticar, sei lá, a comunidade LGBTQIA+. Aí eu já fico assim com o pé atrás, porque eu não quero discutir. É meio Eu desconfortável, fico com né? preguiça de discutir, mas eu também não quero ficar atrelada a isso quando saírem os cortes, sabe? Eu não quero que saia um corte no TikTok, o cara fala um absurdo e eu dou uma risada. Aí só aparece a minha risada. Exato, Pois é. exato. Daí o pessoal vai vir falando, nossa, Yasmin, você estava lá, você não falou nada. Sim. Então eu não quero nem não falar nada, mas também não quero entrar numa discussão, porque não existe ganhar discussão com algumas pessoas. Não existe ganhar essa discussão. Então, sei lá, por exemplo, foi lá a Zoe Martinez, que é uma ativista cubana. Assim, que agora tá. Você vê como ela é radical conservadora, que ela foi empregada pela Jovem Pan. Então, assim, se ela chegou nesse ponto, querido, é um passo para Hitler. É verdade? Isso eu posso dizer. Ela tá trabalhando com o jornalismo da Jovem Pan? Tá, ela tá morando aqui. Tá no Domingo Show, no Morning Morning Show. Show. E ela é super gente fina. Ela até falou pra mim, pra aqueles, cara, mudei pra São Paulo, agora me chamem pra sair e tal. Mas durante o episódio ela tava defendendo coisas que eu não conseguia escutar ela defendendo coisas, sem falar nada. Entendeu? E não era pra defender o outro lado também, eu só não queria que ela defendesse certas pessoas. E aí eu falava, como que você tá fazendo? Como que você tá falando isso? E ela, mas como que você tá não sei o quê? Também. Rolou uma farpinha. Sim, uma farpinha. faísca. E aí o pessoal desce a lenha. Essa mulher, ela é muito, muito louca. Eu acho de verdade, ela é louca mesmo, falo isso. Mas assim, eu acho de verdade que ela fala certas coisas pela provocação. Aí eu até entendo a lógica, não que eu concorde, mas eu entendo a lógica. Tava vendo outro dia lá na Jovem Pan eles falando sobre o negócio do Nego do Borel na saída da Fazenda, e o comentário dela foi tipo assim, sim, mas aquela menina também não pode estar naquele lugar daquele jeito, bêbada, era um negócio assim, você fala, nossa, Meu Deus. é isso mesmo Não que você falou, acredito, querida? cara. Porra, não. Porra, mas ela fica dando não sei o que. Da Fazenda lá? É. A menina da Fazenda? Ai. Meu Deus. A menina zoada de álcool, bêbada pra caralho. Esse é um negócio que é uma expectativa que o público, que eu acho que o Flow ajudou a setar, assim, que é o lance de você precisa receber o contraditório também, mas às vezes você tem um programa e você quer trocar uma ideia legal e não quer. E quando eu tava fazendo o Poucas lá, que eu também fazia entrevista, a galera ficava, mas você vai ficar ouvindo pessoas de um lado? Tem que receber o Nando Moura. Ela falava, por quê, mano? É meu programa, eu não tô nessa pra conflito, eu quero bater E se eu papo quiser com escolher isso. um lado? Eu tenho um lado muito e acho que eu espero que esteja claro, tá ligado? Então eu não vejo essa necessidade. Acho legal como audiência você ver eu já fiquei curioso, eu quero ver esse episódio, entendeu? Eu quero ver o atrito. Não, você vai É legal, ver. a galera fica, nossa, eles estão brigando. Mas não é gostoso de Mas fazer eu isso. acho que tem maneiras, de verdade. Lá no meu, por exemplo, às vezes eu confronto, deixando nitidamente de que eu tô ali ou para fazer uma contraposição, ou o papel de advogado do diabo, o que no caso é a mesma coisa, dei dois exemplos da mesma coisa, não sei porquê. Não, mas você rebuscou, foi bonito. Rebusquei. Pô. Você desmereceu, o negócio tava indo bem. Tava, né? Contraposição é uma palavra difícil. Advogado do diabo, uma metáfora. E eu acabei entrando num questionamento sobre a minha própria gramática. Tá errado isso. Não, tá errado. Mas Tem que confiar. tem como fazer. Tem como fazer. Ali, você discordar. Eu faço umas perguntas, deixando claro que jogando um contraponto ali, mas não faço um textão, tipo, toma aqui os meus argumentos. Exato, tem alguns truques pra fazer esse é um truque pro Brasil que quer fazer podcast, hein? Vou dar esse truque pro Brasil agora. Presta atenção, Brasil! Seguinte, se você quiser falar, por exemplo, se você quiser contrapor alguém, por exemplo, o cara tá falando uma merda muito grande. Às vezes o que eu faço é o seguinte, eu falo pro cara, você sabe que eu tenho certeza, certo ou errado, tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo isso nesse momento e dizendo, puta, esse cara tá falando muita merda. Aí essa pessoa responde às pessoas. Ele joga pra torcida. É uma ótima. Boa, né? Outra também é quando eu quero tocar num assunto que é chato pra pessoa. É chato pra pessoa, é tipo assim, sei lá, você traz uma pessoa que fez pornô, mas se arrepende.
Só que assim, pô, você vai trazer aquela pessoa, é um fato muito marcante, algo muito marcante da carreira dessa pessoa, que não tem como você pular. Pular disso talvez até fique, pô, por que ele evitou? De vez em quando eu evito. Foda-se, ninguém manda. Mas às vezes, tipo, tá no meio da conversa, você quer falar aquilo, às vezes o que eu faço é o seguinte, em vez de falar pra pessoa, e aí o pornô, hein? Como é que foi lá sentar na rola do cara? Não faz assim. Desistiu? Desistiu, não. Eu falo assim, como é que você hoje vê tudo aquilo que passou naquele momento, você fez lá os filmes pornô e tal, eu não quero saber exatamente como você se sentiu naquele momento, mas agora, depois de tudo isso passou, como é que você vê? Que aí a pessoa fala, como é que eu absorvi depois do tempo? Sim, eu faço isso também, isso também. Por exemplo, a gente levou lá a Duda Reis, né, que teve todo o histórico com o Nego do Borel, ela foi lá, mas não é legal entrar de fato nesse assunto, falar porque ainda está em processo, tá na justiça e tudo mais. Ela nem poderia dar detalhes. Exato. Aí, durante a conversa, o que foi uma pergunta minha, foi um olhar mais sensível. Eu falei, eu quero saber de você, como você estava se sentindo quando aconteceu tudo aquilo. Aí, então, eu só falei da perspectiva dela. E ela se sentiu muito à vontade e começou a contar. Não pode dizer, total. Entendeu? Porque se você faz uma pergunta muito aberta... Você falar, o que aconteceu? A cabeça da pessoa vai exatamente no ruim. Sim. Se você deixar... E aí, conta aquela história lá com o Nego do Borel. A pessoa já, vem toda a merda na cabeça. Ela sabe exatamente quais são as expectativas, tipo, você quer que eu fale sobre isso, né? Tipo, tem o abrangente, mas pra eu falar isso que você quer ouvir, né? E se você direcionar bonitinho de maneira sensível... então, acho que eu perguntei, essa sua ansiedade que você está tratando hoje é um reflexo do que aconteceu lá? Como que era quando aconteceu? Daí ela entrou, entendeu? Aí tem que ter esse jogo de cintura que eu tô aprendendo. Cara, é difícil ter sensibilidade quando você traz alguém muito diferente, que tem uma história muito dura, assim, sabe? Não é por truque, eu acho que se você seguir o teu coração, sendo uma pessoa sensível, que consegue se conectar com as histórias dos outros, eu acho que sai natural, sabe? Naturalmente sai. É uma coisa que acontece muito no Vênus. Eu e a Cris, a gente consegue, assim, extrair, mas não fazendo a pergunta de fato. A pessoa, às vezes, entra no assunto sozinha. Essa parte mais sensível, mais dura da vida da pessoa, ela se sente à vontade. Não sei se é por serem duas mulheres, não sei se a gente passa uma energia mais calma e tal. Até quando o Rafinha foi lá, eu vi os comentários do pessoal falando, assim, que você foi super um cara sensível, assim, que você falou histórias... Você não me conhece, na verdade sou um cara super As pessoas sensível. falaram que não. Não, o Rafinha não me conhece. Rafinha tem esse lance onde, em nome do humor, às vezes ele vai esse papo do advogado do diabo aí, de querer sempre trazer o contraditório, deixar uma bola quicando. Isso às vezes ofende e tudo, mas ele não é uma pessoa ruim. A gente tava lidando com essa tensão porque o Rafinha, ele tem esse costume de ser gordofóbico, né? Ele é muito. É a minha piada principal. A gente recebeu aqui outro dia o Ronald Rios, né? Inclusive, eu gosto de receber o Ronald Rios, o Igão, porque são os caras que eu fico pequeno do lado e eu fico, pô... eu que sou gordofóbico! Não, mas eu tô querendo dizer, eu tenho, como é que chama? Lugar de fala. Querida. Eu tenho lugar de fala. E você viu, enquanto o Ronald esteve aqui, todo mundo elogiou o Rafinha. Ele falou, olha lá, tá vendo? Ele não foi cuzão. Só não fiz piada de gordo porque não me dei conta. Porque eu teria feito, como eu fiz com o Igão pra caralho. Não. E ele suave, Você não né? chegou a perceber que eles estavam gordinhos? Não deu pra... Não, mas não foi um assunto que surgiu naquele... Se não vai pra pauta do gordo, não posso estar do nada assim, tipo... realmente, o Podpah... Pô, foda é gordo, né? Gordo é que não dá. Pô, podcast de gordo não dá. Então não tem como. Eu só tô querendo dizer que o Rafinha, no fim das contas, é gente boa, entendeu? Sim, mas vi muitos comentários assim. O Cauê é meu grande defensor. Ele é, né? Ele passa um pano... Hoje, eu tava tendo esses dias... E é um risco pra se comprar... ser meu defensor. Porra, porque o Cauê pode ser muito mal visto por estar do meu lado. É verdade. Não, mas esse lance de estar próximo de coisas que me ferraram muito... Vai ser difícil você fazer algo pior. Tá tranquilo. Caramba! Tá de boa. Mas já passou coisa. Mil cairão à minha direita. Exatamente. Minha relação com o Monark, por exemplo. Eu conheço o Monark há mais de 10 anos, sabe? É um cara que eu considero, um colega de internet, um cara que eu gosto. Eu tenho afeto, eu gosto dele. E aí existe uma divergência ideológica que tá clara aí, e a gente tá gravando esse episódio no momento em que o Monark passou os últimos 3, 4 dias nos Trending Topics por ter falado coisas das quais eu obviamente discordo, mas
mas eu fico nesse lance de gente querendo me cobrar, sabe? Tipo, alguém me fala, do Monark, não sei o quê. Aí vem um terceiro pra falar, não fala isso não, que o Cauê é amigo dele. Como se, tipo, mano, e daí? Eu Pode sou, falar, o que né? tem, tá ligado? E outra, Dá pra discordar e concordar que ele é E você legal. pode chegar nele e também iniciar um debate saudável, falando, pô, mano, por que você tweetou isso aqui? mas Você eu acha acho isso aqui, que né? eu acho que o bacana, o legal do Monark, por exemplo, o Monark É legal que às vezes ele muda. Do nada, Ele vai dar um refluxo. refluxo. eu acabei de ia arrotar, ele ia Acabei de arrotar. comer um hambúrguer. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito sensível que a gente não para se dar conta. As pessoas querem calar os discursos contraditórios e calar a ignorância. Teve uma discussão lá que a gente até já tratou aqui da menina que foi lá, a menina, posso dizer, menina, eu tô diminuindo. A mulher que foi lá, a Gabriela Prioli, falou que ele não poderia falar porque ele não tinha dados, não tinha... Como ele não tem dados? Né? O mundo é isso, irmão. A liberdade que a gente tem de falar, não as coisas que... Se eu fosse falar só das coisas que eu sei, eu não teria assunto nenhum pra falar, porque eu não sei Sim, de mas ó, nada. eu vou colocar um asterisco aqui também, porque eu acho importante também, porque se eu fingir que eu concordo com todo esse discurso, eu vou estar sendo hipócrita. Tem algumas linhas que não acho que não deveriam ser cruzadas. Você receber no seu programa, sei lá, o Rodrigo Antivacina. Constantino para falar sobre contra-vacina no meio de uma pandemia, não é só liberdade de expressão, sabe? Isso daí é uma espécie de atentado Não, contra a saúde. O negacionismo derrubou até o Master Podcast, né? Que tava Foi indo isso que super bem. aconteceu? Foi. É errado, irmão. Por isso que eu tô te falando. É uma merda o discurso antivacina? Concordo. É uma imbecilidade, uma ignorância. Mas aí você derruba um canal. Não, O essa YouTube causa derrubou. não, tem que tirar o vídeo em questão do ar, ou coisa do tipo. Mas realmente, se encerrar o trabalho de um O podcast... YouTube Não, encerrou isso daí o tá canal. errado, tá errado, O tá canal errado. não entregou mais nada Mas nunca. então Os caras broxaram total. Por isso Porque que eles levaram Paulo Cogos, sei lá. E o cara falou que falou. E aí o YouTube... Então, é isso. Se o Paulo Cogos quer falar defender sobre o ANCAP, tudo bem. Se ele quer falar que a vacina é um negócio chinês para botar chip na cabeça, blá, 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 você está desencorajando as pessoas a se vacinarem no meio de uma pandemia, eu não acho que é liberdade de expressão, não. Eu acho que existe o que é atentado contra a saúde mesmo. Agora, você Mas é que você vai estragar fazer? Prender o cara? Não é prender Acho o que tinha que cara, mas derrubar o ele... vídeo. Não vai dar Não. espaço pro cara. Eu primeiro acho que é uma questão... Voluntariamente eu não vou dar Sim. espaço pro cara, Mas aí o vídeo foi pro ar. Se o YouTube falar, não, ó, essa é a linha que você cruzou, eu não posso falar liberdade de expressão. Eu odeio gays. Liberdade de expressão, tem que botar fogo em pessoas pretas. Isso é liberdade de calma expressão. aí. de ódio. Isso Calma aí aí. tem que Liberdade de banir. expressão. Olha só a diferença. Você tá fazendo um discurso que pode levar à violência, tem que bater em não sei o quê. É diferente do cara, do imbecil como esse Paulo Cogos dizer que é contra a vacina, o que é? A gente tá gravando isso 3 dias depois da Câmara de Porto Alegre ter sido invadida por antivacinas, que morderam um cara lá, saiu porrada. O negócio tá levando pra caminhos Tudo perigosos e as pessoas estão cometendo crimes Ok. por causa do movimento antivacina. Mas aí você não permite que as pessoas discutam, por exemplo, a eficácia das vacinas? Sim, a questão é uma questão de bom senso. Você Não pode discutir. questionar a eficácia? Pode discutir. Pois a é, não. eficácia Será da que isso de vacina. repente não pode ser considerado Você pode também um questionar, discurso antivacina? Mas você não... Não, você questionar você pode. Agora você não pode olhar para uma câmera e falar eu sou contra a vacina não funciona, não se vacinem e os caramba. Eu sou Ao vivo num podcast onde um monte de pessoa às vezes não tem acesso à informação e vai comprar esse discurso e vai começar a fazer esse discurso para outras pessoas. Isso é um Amo atentado contra a vocês e saúde. discordo profundamente. Acho que tem que deixar os caras falar merda mesmo. Acho que numa sociedade que a gente imagina que seja madura o suficiente, a gente entrou tanto nessa discussão. As pessoas já sabem nossas posições Não, sobre não é assim também não, entendeu? Acho que Não, sempre tem sabe? nuances. É o que eu acho, tem exceções. Tá bom, é que eu acho que você cercear um discurso, mesmo que negacionista, ele é um risco muito grande, porque daqui a pouco eu estou impedindo coisas muito menos sensíveis. Aonde que essa linha, quanto mais essa linha vem sendo trazida para cá, daqui a pouco nós estamos falando absurdos aqui, do tipo assim, você tem treta com o pod delas, o YouTube descobre, não, eles não têm treta, sabe o que acontece? Derruba o vídeo. Aonde vai chegar isso? Eu acho esse é o Aonde argumento, vai chegar isso? Esse é o argumento clássico para querer empurrar a barra da liberdade de expressão pro outro lado também. Então, se eu não posso falar disso, então daqui a pouco eu não vou poder falar mais nada. Não, você não pode falar disso. E ponto final. Por que isso? É uma falácia isso que você tá... Por que tipo, isso? Porque daqui a pouco você fala assim, você não pode ter um discurso... Então, olha só, pensa. Você não pode ter um discurso homofóbico. Primeiro é o seguinte, eu não estou defendendo a pessoa ter discurso homofóbico. Nós estamos defendendo a liberdade, não tem a ver com isso. Quem é homofóbico tem mais que se fuder. Eu sou a favor do soco na cara. Bate na pessoa. Mas é o seguinte, daqui a pouco o cara faz um discurso homofóbico, não pode. E daqui a pouco ele... Porque homofobia é crime, não é? Ok, perfeito. Não pode falar. É um absurdo, não pode falar. Daqui a pouco o cara fala merda a respeito de italianos. Italianos eu posso sacanear?
Italianos ou portugueses que foram tirados sarro a vida inteira da cara dos portugueses. Eu tô comparando coisas completamente diferentes. Eu só tô te dizendo... Pro lado do humor? Não, da piada? Mas não importa, né? Não importa. O humor é uma maneira também de se posicionar. Eu não posso tirar a minha responsabilidade ao fazer uma piada. Viu? Ninguém tá falando sobre censura, tá? É porque... Mas é censura no filme. Não. No caso, por exemplo, se você quiser ir agora no podcast... Eu não tô defendendo esse argumento, mas se você quiser agora no podcast falar que você odeia gays, você pode. Você vai lidar com as consequências. Aí a questão de você tem culhão pra isso? Vai lá, então. A questão mas é essa. Isso que eu concordo. A questão ninguém tá falando, sabe? Porque a galera fica falando, eu não posso falar. A galera fica usando um discurso de... Pode. São palavras apenas, eu vou ser criminalizado por isso. Não. Fala o que você quiser. Liberdade de expressão. A justiça também vai agir de acordo. Então, ponto mas final. calma aí. E o cara foi lá e falou o que ele quis. Se a justiça, se você tem uma ferramenta governamental para calar esse discurso, desculpa, mas aí nós estamos falando sobre liberdade de expressão. Por mais que seja criminoso e um absurdo, eu não estou aqui para defender o discurso desse imbecil. Eu estou aqui para defender a liberdade da pessoa falar o que ela bem entender. Porque se você tem uma ferramenta governamental que vai impedir esse cara de falar qualquer coisa, desculpa, mas para mim isso é censura. Por mais que seja pro positivo, porque é pro bem. É pro bem calar esses imbecis. É pro bem. Que bom que a gente está tentando evitar que as pessoas falem isso. Por isso que eu sou a favor de ter outras maneiras de evitar isso. Por exemplo, não vou dar voz para esse cara. Por exemplo, multar, por exemplo, processar. É isso que se faz. Isso que se faz. Ninguém está falando para piorar a lei. É do jeitinho que tá. É isso aí mesmo, entendeu? Você quer ser homofóbico, segura a piroca da justiça aí, parça. Quer fazer discurso anti-vax, segura, porque... Ok, eu sou a favor de não falarem essas merdas, mas você tem uma ferramenta do governo que multe, ou que prenda, ou que calhe, ou que tire o canal do ar, como aconteceu. Nesse caso nem foi do governamental, esse caso foi o próprio YouTube. O vídeo só. Mas é uma empresa privada, né? Eles fazem o que eles querem. Isso que entra no conflito, porque é o mesmo ANCAP que vai falar que a gente não deve censurar, é o mesmo cara que vai proteger o lance das propriedades privadas e dos negócios e tal. Mano, é uma marca, o YouTube disse, na nossa plataforma você não vai divulgar conteúdo antivacina. Isso, mas é uma empresa, né? É uma empresa. Claro. Então, e aí o ANCAP não gostou, cria o seu YouTube. Mas isso eu concordo. Fica à vontade. A empresa, ela toma suas próprias decisões. O que eu acho absurdo é que o cara fale no YouTube e o governo, ou ele é um promotor da República, ou alguém venha e te coloca um processo e você perca liberdade, dinheiro, ou o que quer que seja. Então, assim, eu já fui processado em que o processo... A única coisa que a pessoa do outro lado queria é que eu não falasse mais nesse assunto. Eu falei, não, então vamos até o fim. Eu vou pagar o quanto eu tiver que pagar no caso de perder o processo, mas me calar você não pode, porque eu abro um precedente terrível para os meus outros colegas comediantes que daqui a pouco vão querer fazer piada de outras coisas. Porque hoje, talvez, falar sobre esse assunto seja sensível. Amanhã ou depois, outras coisas são sensíveis. E daqui a pouco tudo é sensível. É importante, inclusive a gente está falando isso no dia que deu... Você está sabendo da polêmica que deu a respeito das piadas do Dave Chappelle? Sim, especial dele. De trans. Dave Chappelle, o maior comediante vivo, talvez atualmente, ele fez umas piadas sobre trans no especial dele. E hoje, por exemplo, teve um protesto na Netflix, dos funcionários da Netflix. Foram 1000 pessoas com cartazes pedindo para derrubar o especial, para fazer não sei o quê. Mas assim, veja só que interessante. Pressão popular... Importante. Não gostei. Vou pra rua. Ótimo. A empresa toma as suas decisões. Olha só, tudo isso nós estamos falando na esfera do empresarial, do CNPJ. Não tem governo querendo tirar o especial do Dave Chappelle do ar. Eu acho o seguinte, falou merda, vai pra rua, xinga, se une, faz o movimento, luta pelos direitos, movimentos sociais que se unam. Só sou contrário a ter uma lei que proíba. Mas, por exemplo, quando o Trump foi banido do Twitter por fazer discursos aí dizendo que a votação foi fraudulenta, na verdade, ou que, sei lá, discursos negacionistas, você acha certo ele ter sido banido? Acho errado. Eu acho errado porque do mesmo lado você tem exageros absurdos feitos do outro lado e o Twitter responde tem um posicionamento. Exageros ideológicos, o Trump está convidado a cometer também, pode falar o que quiser. Ele chega usando uma plataforma, uma figura de presidente, para falar
existiram fraudes da eleição. O Twitter, dentro das suas diretrizes, fala, a gente não vai permitir. Mentira, porque a galera fica achando que tudo é questão de opinião, mas tem um bagulho chamado fato, né? Tem um que é verdade. A vacina, você tem todo o Conselho de Medicina do mundo falando que essa porra funciona, tem os gráficos provando aqui no Brasil, número de mortes e número de vacinados exatamente inverso, que comprova que essa porra funciona. Não é questão de opinião. Mas então, se o Trump vai falar, as eleições foram fraudadas e ele tá mentindo, eu sou 110% a favor do Twitter deletar a conta de ser arrombado. Perfeito. Então, 100%. Então vamos deletar todo mundo que chamou o Lula de ladrão. Porque ele saiu da cadeia. Quem xingar o Collor não pode falar. Derruba a conta, porque afinal de contas o Collor, depois daquelas atrocidades todas, foi inocentado. E aí? Eu tô falando do qual é a linha? Figura de uma autoridade. Eu não tô falando do povo se manifestando, falando esse bandido é político. Mas qual é a linha? Quer dizer, então, mas calma aí. Confundi. Mas calma aí, o Trump, ele tem direito de se expressar como cidadão também. E o Twitter tem direito de fazer valer as diretrizes da comunidade. Ok, mas nós queremos coibir fake news. Perfeito. Opinião é uma coisa, fato é outra. Talvez eles poderiam ter deixado ali o fato de verdade. Quando ele tuitasse sobre o assunto, o Twitter já colocava uma informação. Eles fizeram durante bastante tempo. Todos os tweets do Trump você tinha que clicar pra ver, porque tinha um anúncio em cima. Essa afirmação é mentirosa, em outras palavras. Então eles fizeram durante um longo período, até determinado momento eles tomaram a decisão final. Não tem como. Até hoje não voltou? Foi banido pra sempre? Não sei. Mas essa discussão, ela realmente, a gente chega num ponto onde ela não vai terminar, porque existe essa questão de como você enxerga a liberdade, de como enxerga a liberdade. Eu só acho que é o seguinte, essas redes, então, têm que parar de vender o papo de que são lugares de free speech, de liberdade de expressão. Porque não são. O YouTube, porque por exemplo... no Twitter, por exemplo, escreve assim, escreva o que você está pensando. Né? Não é ali na hora de escrever o tweet, aí meio que caga, né, o discurso. Exatamente. O YouTube, por exemplo, eu estava vendo um cara que eu sou muito fã, o DeFranco. Philip DeFranco. Philip DeFranco. É o único canal que eu assisto todo dia. E ontem, por exemplo, derrubaram um vídeo dele porque ele basicamente dizia no vídeo o seguinte: gente, se uma criança bate no meu filho, eu vou dizer pra ele, fala com a professora, mas se defende. Te dá um tapa, dá outro. Acabou, derrubou o vídeo do cara. Deus. Olha como a linha vai indo. Olha como essa linha vai indo. Até onde? Daqui a pouco, puta. Olha só, algo desse tamanho. Derrubou o vídeo, não é que tirou a monetização, porque o cara já tá acostumado a tudo que ele fala. O YouTube, por exemplo, já não monetiza mais notícia. Ele nem monetiza. O cara fala de notícia, ou tem imagens de notícia, falar tudo bem, mas imagens e tal, derruba. Dependendo do tema, ou quão sensível. Ou acho que o Cauê deve de vez em quando. Já lidei com isso. Eu fui fazer tava planejando fazer um vídeo reagindo a comentários de antivacinas, mas aí já se levanta esse negócio. O YouTube pode interpretar que eu tô divulgando esse conteúdo e tirar meu vídeo. O que a gente falou aqui agora, nem sei se o algoritmo vai interpretar que a gente está reproduzindo, entre aspas, as falas de outras pessoas. Talvez ele pense que eu olhei pra câmera e falei. Sim. Tipo, não se vacine, talvez ele pense. O YouTube aplica esses critérios, ele não consegue fazer esse julgamento. Eu mesmo solto os vídeos 3 vezes por semana só falando de assunto quente. Às vezes eu subo um vídeo e eu coloco lá, por exemplo, sei lá, CPI vacina, já fica no monetização amarelinha. Se eu deleto o vídeo, upo de novo e uso outro título, aí passa. Sim. Tipo, eles nem sabem do que eu tô falando, eles só querem... O YouTube é pior ainda, né, Matheus? E a Twitch é mais restrita ainda. Na Twitch você não pode aparecer criança, nem se for ali no fundo. Por exemplo, você tá fazendo vídeo na Twitch, entrou seu filho sem querer no quarto, te abraçou, acabou. Alguns termos que se você falar, você pode ser banido. Banido, pra sempre. A gente, por exemplo, lá no 8 Minutos, olha que coisa louca. As pessoas que fizeram pornô, a gente não pode colocar o nome delas no título. A Vivi Fernandes, por exemplo, a gente teve que colocar VL Fernandes. Aonde isso? No 8 Minutos. Mas no YouTube mesmo? No YouTube. Ué? 8 Minutos com foi normal. Com Vivi Fernandes. Ele não monetizou. A gente mudou de Vivi pra VL Fernandes e monetizou. Outra que era Geise Arruda, né? A gente botou Gelsi Arruda, o L. White. A Amy White também. A discussão é bem pertinente. No fim das contas, quem tá se ferrando mais com isso é quem merece. Não, tô brincando. Eu penso Quem nisso. Mas a falou verdade merda, é um se pouco. ferrou. Não é, mano, não é tão longe do que você falou. Quem tá se fudendo, Aliás, a maior parte realmente fala merda mesmo. Alguém, eu não sei, eu sou desses que eu li o título da matéria e tô reproduzindo aqui, tá bom?
Eu não sei exatamente os detalhes, mas fizeram um levantamento do índice de fake news das redes sociais e o Twitter é o que menos tem, porque trabalha mais ativamente nessa de tentar, né, o Trump caiu inclusive, sabe? Então, eu também acho que regulamentação pode ser muito problemática. E acho complicado esse de, mas até onde vai? A gente vai ficar mexendo a barra? Não necessariamente. Se você vai atentar contra a saúde, violência contra minorias e tudo, aí sim eu acho justo. Não me parece, né, muito autoritário, Não né? tem problema, Só um pouquinho. Sim. Não é sempre, né, que vai acontecer. São alguns casos Tá tudo excessivos que certo. ferem totalmente o coletivo. Ó, os links da Yasmin, inclusive, do Vênus Podcast, estão aqui. Ela volta porque a gente vai explorar a participação dela até não aguentarmos mais. Exatamente. Tô Certo? acostumada. E a gente esqueceu de pedir o joinha aí, vocês já sabem, aquele lance sininho e tudo mais. E a gente se vê no próximo Até episódio. crescer minha barba. Nós.